Olá, tudo bem? Se você chegou até este vídeo porque está pesquisando, ou estudando, ou fazendo curso para ingressar em uma dessas profissões de eletricista, eletrônica ou ar-condicionado com a tecnologia inverter, este vídeo foi feito especialmente para você. E antes de qualquer coisa, quero pedir uma gentileza sua, para você se inscrever no canal. Se estiver assistindo esse vídeo pelo Facebook, marque todos os seus amigos que possam se beneficiar deste conteúdo. E se não me conhece, eu sou Luciano Freitas, sou eletricista profissional, eletrotécnico e técnico refrigerista especializado em climatização de ambiente. Muito obrigado por estar no meu canal e roda a vinheta. Toda tecnologia, por mais moderna que seja, embarcada em qualquer um desses segmentos que eu mencionei aqui, está embasada, está fundamentada em dois princípios, que são corrente elétrica e frequência elétrica. Por essas razões que é fundamental você entender desses assuntos. Bom, eu vou contar para você do meu modo, da minha maneira simples e direta, como alguns físicos, alguns gênios do passado descobriram a geração de energia elétrica, a corrente e, consequentemente, a frequência elétrica. Bom, um certo alguém descobriu que quando uma bobina elétrica feita por um fio de cobre como este aqui, passava por entre dois ímãs devidamente posicionado, uma corrente elétrica circulava pelo fio. Essa dita pessoa também descobriu uma característica muito interessante, um fenômeno muito interessante. Ele descobriu que quando a bobina estava passando próximo ao ímã superior, a corrente circulava em um sentido pelo fio, ou seja, ela ia pelo fio maior e voltava pelo menor, ok? E quando essa mesma bobina estava passando pelo ímã inferior, essa corrente mudava de sentido. Ok? Ele descobriu também que isso não é por acaso. Isso acontecia porque esses dois ímãs devidamente posicionados
gera um campo magnético entre eles, tá? E um deles, como o ímã tem polaridade, um deles estava com o polo positivo de frente ao outro que estava com o polo negativo. Por isso que, quando a bobina estava passando pelo ímã com o polo negativo, a corrente ia num sentido. Quando estava próximo ao polo positivo, ela invertia o sentido. Ele também descobriu que poderia usufruir desse fenômeno descoberto para, por exemplo, fazer funcionar uma lâmpada. Entretanto, tinha um inconveniente. Qual era? Ao movimentar a bobina manualmente entre o campo magnético, a lâmpada só acendia quando esta bobina estava exatamente em um ângulo de 90 graus. Ou seja, quando a bobina estava no sentido horizontal, a lâmpada se apagava. Ele também conseguiu demonstrar isso em um gráfico, que seria assim. Quando a bobina partia do zero, que chegava aqui, ela acendia a lâmpada que foi projetada para 10 volts, corrente alternada, mas quando essa bobina descia, essa tensão era 0 volts, até que ela continuava descendo e subia novamente. Isso explica, pessoal, a corrente alternada. Tem um detalhe, essa pessoa descobriu um inconveniente, porque toda vez que a bobina passava pelo ímã inferior ou superior, a lâmpada acendia, mas apagava. Portanto, ele viu a necessidade de fazer com que essa bobina girasse constantemente em uma velocidade para que essa lâmpada ficasse constantemente acesa, sem ficar intermitente. Ou seja, pessoal, digamos que a bobina passasse pelo ímã uma vez por segundo. Então a lâmpada ficaria assim, ó. 1, 2, 3. Ele foi aumentando gradativamente a velocidade. Por exemplo, 3 vezes por segundo, aí ficaria 1, 2. Mesmo assim, você ainda tinha um inconveniente com o funcionamento desta carga, no caso a lâmpada. Depois de muitos estudos e pesquisa, e talvez até eu possa dizer que parceria com o engenheiro mecânico, ele decidiu que deveria utilizar um meio mecânico para que a bobina girasse constantemente, sem variação de velocidade, dentro do campo magnético.
Foi aí, pessoal, que ele utilizou um meio mecânico. No caso, atualmente a gente tem o motor a diesel, a gente tem os parques eólicos, a gente tem as hidrelétricas, que utiliza meios mecânicos para gerar energia. E aqui no Brasil, essa frequência elétrica, ela funciona a 60 Hz. Ou seja, a bobina lá na hidrelétrica, dentro do gerador que fica nas empresas, dentro daquele geradorzinho que fica nas praças onde o pessoal faz eventos ao público, essa bobina está girando 60 vezes por segundo. Por isso que uma lâmpada que você está vendo, ela está piscando, mas 60 vezes por segundo, o que é impossível ao olho nu ver uma lâmpada piscando. E sempre dessa forma. Ora, a tensão sobe, está no ciclo positivo, ora está no ciclo negativo. Entenda que quando se diz que a corrente está no ciclo negativo, não quer dizer que não tenha tensão, não quer dizer que não vai dar choque. Vai sim, vai ter tensão do mesmo jeito, ok? Mas fala-se que ela está no ciclo negativo porque imagine você que isso daqui seria o nível zero, né? Vamos imaginar, vamos levar em conta um edifício, tá? A rua seria o nível zero, o subsolo seria negativo, os andares acima do nível da rua seria positivo. Então, baseado nessas informações, pessoal, se a partir de hoje alguém te perguntar ou pedir para você definir corrente alternada, você pode dizer que corrente alternada é toda corrente que muda periodicamente de sentido e intensidade. Por que que eu sublinhei periodicamente, sentido e intensidade? Periodicamente, o que se refere a período, a gente pode relacionar ao ciclo, à frequência, né? 60 Hz, ou seja, 60 vezes por segundo, ininterrupto, sem variação, a bobina passa pelo ímã superior e o inferior. Então isso aqui é um período, tá? Esse período é 60 vezes por segundo. Sentido, como já explicado, quando a bobina está no ímã inferior, ela está indo em um sentido, a corrente. Quando ela está no ímã superior, essa corrente inverte o sentido. Por isso que eu escrevi sentido aqui, sublinhei. Intensidade, exatamente por conta disso. Quando a bobina está aqui, ó, no eixo zero, nesse sentido, nós temos 0 volts, não temos nada de tensão. Tá? Por isso a intensidade, quando ela está subindo, então vai aumentando gradativamente até o pico de tensão máxima para a qual esse gerador foi projetado. Se eu projetei esse gerador para me fornecer, exemplo, 110 volts, no pico máximo eu vou ter 110 volts. Se estivéssemos falando de uma hidrelétrica e essa turbina está projetada para fornecer 100 kV, então quando ela chegar aqui, nós vamos ter 100 mil volts. Ok? Por isso que é a intensidade, mas sempre vai ter um instante que ela vai estar em 0 volts, independente do que ela foi projetada para estar gerando a energia. Por isso essa
palavra intensidade está sublinhada exatamente por conta disso. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para o pessoal que é da área de refrigeração, o que todo esse conhecimento, geração de energia, frequência, corrente, sentido, intensidade, tem a ver, né? Por exemplo, aqui vou estar citando o motor do compressor, que é um motor de capacitor permanente. Isso aqui é o símbolo do capacitor. Tá? E sem fazer identificações de bobina, né? Só para efeito de exemplo, o motor do compressor ele tem duas bobinas, que não é inverter, né? O convencional. Ele tem duas bobinas em série. Seria assim, ó, tá? De mão dadas. Ok? Que seria, um polo seria marcha, as duas quando se encontram seria comum, e um outro lado de uma das bobinas seria a bobina auxiliar. Na configuração original dentro do compressor ficaria assim. Comum viria interligado ao neutro, ou à fase, né, se for o caso. Um polo aqui seria a marcha, que também está ligado a outra fase que compartilha com o capacitor. O capacitor geralmente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui é um capacitor auxiliar, tá? Observe que ele tem apenas dois polos, mesmo que cada polo tenha dois terminais, tá? Mas internamente são apenas dois polos. Ó. Justamente para isso, para um deles você conecta na fase 1 e compartilha com a bobina da marcha do compressor. O outro vai direto para o terminal da bobina auxiliar, né? E vai ficar um pinozinho aqui sem utilidade. Então, usando esse exemplo aqui, pessoal, eu energizei um terminal do capacitor e compartilhei com um terminal de uma das bobinas, que seria a marcha. O outro vai direto para o auxiliar. Agora, mesmo que você saiba como funciona o capacitor, qual a função do capacitor, para quem não sabe, o capacitor tem unicamente a função de acumular carga elétrica, no caso, semelhante a uma bateria, tá? Digamos assim. É essa a função dele. Você conectou aqui fase ou fase neutro, né? Conforme as especificações do capacitor, né? Tem que ver se pode, no caso, se é para corrente alternada e qual a potência dele, né? De capacidade de armazenamento. Então, assim, ele só serve para armazenar cargas elétricas. Armazenou cargas elétricas aqui, ele está carregado. Evidentemente, se você pegar, vai tomar um tranco. Tá? E como que ele... Essa é a função dele. Tá? A função dele é armazenar cargas elétricas. E qual que é a participação dele no funcionamento deste motor em específico? Conhecendo corrente alternada, geração de energia, você vai achar sentido nisso daqui. Lembre lá o exemplo da lâmpada que eu mostrei, que sempre que a bobina está passando no eixo zero, a lâmpada apaga. Por quê? Por conta da intensidade. A intensidade da energia da corrente é zero, da tensão é zero. A 60 Hz, a gente não vê uma lâmpada piscando. Mas o equipamento, obviamente, ele sente isso. Que um instante não vai ter energia. Ou conforme a bobina está descendo, declinando, essa tensão está caindo. Evidentemente, ele ficaria fraco. Como o capacitor está carregado, tá? Quando ele carrega, melhor dizendo, o capacitor carrega quando a bobina está no pico de tensão máxima. Ele carregou. Conforme ela vai descendo, que ela ultrapassa o eixo zero, que isso daqui sente que está sem energia, o que o capacitor faz? Ele descarrega essa energia armazenada para a bobina auxiliar, para que o motor não perca torque, não perca força, tá? Senão, com essa configuração em específico, não são todos motores, são só motores de capacitor permanente,
tá? Que tem essa configuração que geralmente tem duas bobinas. Se ele não tem esse armazenamento reserva para quando a senoide chegar aqui em zero, ele descarregar, o motor não funciona, tá? Não partiria, tá? Então, porque a carga aqui é alta, né? Não se compara a uma lâmpada, né? Uma lâmpada mesmo assim você vê ela piscando, mas aqui não. A potência é alta. Então, esse aqui é só um exemplo, tá? Um exemplo bem simples de um motor com capacitor que você, para entender esse funcionamento, necessariamente você tem que saber disso daqui, ó. Tá? Esse é um exemplo. Eu vou dar só mais um exemplo aqui para a gente encerrar. Bom, esse exemplo aqui, pessoal, é para a galerinha da eletrônica, tá? Esses são os tipos de senoide. O que é uma senoide? Isso é uma senoide. Isso daqui é uma onda alternada. Isso daqui chama-se pulsante. Essa é uma onda quadrada. Essa é a mais complicada, a mais complexa de todas, tá? Utilizada no sistema inverter, que é a onda quadrada alternada. É o que traz muita confusão para alguns que, poxa, mas é corrente contínua ou é alternada? Uns falam, não, é quadrada, mas é alternada. Por quê? Ora ela está em cima, ora ela está embaixo. Então é uma confusão danada. Mas para explicar isso, a gente teria que entrar no sistema de PWM, IPM, mas isso aí é assuntos para mais adiante. Então esses são os tipos de senoide. Pulsante, quadrada, quadrada alternada e ACC, né? Que é corrente contínua. Qual a necessidade de você saber disso para estudar isso? Entenda como que é possível que 99% da energia que nós temos nas tomadas, nos quadros elétricos e tal, é corrente alternada. Para você querer alimentar uma placa eletrônica, por exemplo, ou um celular, você precisa transformar corrente alternada em corrente contínua. Tá? Inevitavelmente você precisa entender disso daqui. Tá? Para saber quais os componentes eletrônicos para você manipular essa onda. Para evitar que ela desça abaixo, né, da nossa linha de referência. No caso, ela parte aqui. Na hora que ela for para descer, tem que ter um componentezinho que faz com que ela volte. Então ela vira pulsante. Ou então, há casos aí que você quer que ela seja quadrada. Tá? E assim sucessivamente. Aí já entra na parte propriamente dita de eletrônica, aí osciloscópio, tá? Mas normalmente, quase que frequentemente, a gente sempre, o mais que você escuta falar por aí, é corrente contínua e corrente alternada.
Beleza? São só 2 exemplos, né? Só para vocês verem. Aí teria vários outros também. Beleza, pessoal? Gostou da aula? Já deixa seu like, compartilha com os amigos que hoje oficialmente eu já estou iniciando as aulas referente ao nosso curso de instalações elétricas residenciais e prediais, tá bom? Vão ser praticamente umas 30 videoaulas ou até mais, como eu prometi. E logo logo a gente vai começar as videoaulas em campo, tá? Passando fio, montando quadros, beleza? Então, para não perder esse conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos.